O semeador. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: Escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se você tem ouvidos para ouvir, então ouçam. Porque Jesus usava parábolas. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre as parábolas. Jesus disse a eles: A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e ele os perdoaria. Jesus explica a parábola do semeador. Então Jesus perguntou: Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos, as perseguições, elas logo abandonam a fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. A luz. Jesus continuou: Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros, e com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. A semente. Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda. Jesus continuou: Com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. O uso da parábola. Assim, usando muitas parábolas como essas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentaram com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio d'água.
Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é esse que manda até o vento, que manda até no vento e nas ondas? Jesus dormia em meio à tempestade. Olha que coração mais tranquilo que é esse. Um coração de certeza em Deus e tudo mais. Marcos 4 é rico em parábola. A parábola. Quantos de nós já não foi assim? Eu me vejo em todas as etapas da parábola do semeador. Eu também. Eu já estive ali nasci na pedra, ouvi a mensagem. Acho que babaca. Acredita em Deus. Olha. Galera, os primeiros dias de faculdade de medicina, um dos nossos professores disse o seguinte: falou, os homens, eles têm o abdômen aberto, o resto é tudo fechado por ossos, porque antigamente a gente andava de 4, como se fosse os macacos e tal. A gente andava de 4, então o abdômen que não precisava ser protegido era aberto. E aí o homem ficou de pé. E tinha um amigo meu que era religioso, eu falei, cara, e aí? Você acredita nessa evolução, na teoria da evolução? Você acha que a gente andava de 4? E eu falei isso de uma forma irônica. Ô, Thomas, desculpa aí, cara, eu falei só o primeiro nome, hein? E eu falei de uma forma irônica, cara, como se ele fosse um imbecil. Mal eu sabia que o imbecil era eu. Como eu era imbecil. Continuo sendo, mas enfim, era muito mais. E depois de um tempo, eu já fiz parte do espinho. Quantas pessoas que não vão na igreja e faz parte do espinho, que é o que sufoca? E nesse daí eu vou tirar um gancho, que é o seguinte: quem cai em terra boa produz frutos. O que é produzir frutos? Produzir frutos é o que Jesus diz. A parábola do talento, que ele dá 10 talentos para um, 5 talentos para outro, 1 talento para o outro. Em Mateus ele fala 500 talentos, 100, 200 talentos e 100 talentos. Não muda muito, mas enfim. O último, ele escondeu o talento. Quer dizer, ele acreditava em Deus, mas tinha vergonha. Ele, na parábola da lamparina, ele acreditava em Deus, mas ele escondia a lamparina. Ele não queria falar de Deus. Ele tinha vergonha de falar que era crente, de falar que era protestante, de falar que era cristão. Qual é a denominação? Qual é a sua denominação? Eu sou A, B, C, D. Cara, abandona. Eu sou de Cristo. Eu acredito nisso. E qualquer um que falar contra isso, eu não acredito. Então, assim, você vai em igrejas, e a gente tem que ir, você vai ouvir o pastor em algum momento falando algo que não faz sentido para você na Bíblia. É possível que ele tenha razão? Muito. É possível que ele não tenha razão? Também. Ele não vai acertar sempre. Então, a gente tem que ler a Bíblia para ter discernimento. E é isso que a gente está fazendo para vocês. A gente está lendo a Bíblia porque, para alguns, às vezes é difícil a leitura da Bíblia. É difícil porque sem tempo, cara, preguiça, ou qualquer coisa do tipo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. É ali que Deus se revela para você. Então a gente está fazendo isso por vocês. E terra boa, deu frutos. Com esse canal, a gente está tentando dar frutos. No nosso dia a dia, a gente tenta dar frutos. Então, dar frutos é isso, é você levar a palavra de Deus. E quantos de vocês, que era o cristão morno, né? Era aquele que estava no meio do espinho. Eu sou cristão, mas eu acredito na palavra, tal, mas eu fico de boa aqui, vou só na igreja no domingo, tal, no trabalho eu dou umas rameladas, mas faz parte. Quantos de nós foi esse cristão morno anos, né? Muito tempo. Quantos são cristão morno? Basta só ir na igreja? Não basta. Não basta. Então, aí quando você se torna cristão, quando você se dedica, quando você se entrega... É doido. Cara, você é doido, cara. Cara, olha o que você está fazendo. Olha o que você está fazendo. Você tem uma reputação. Olha o que você está fazendo. Que reputação? Abandona. Lamparina escondida, já falei. Até o
pouco que tem, lhe será tirado. O que a gente acha que a gente tem? Se a gente esconder, se a gente não der frutos, que valor você tem? Que valor você tem? Até o pouco que você tem, lhe será tirado. E aí, você tem dormido em meio à tempestade? Eu acordei essa noite no meio da madrugada, acordei às 4 da manhã, não consegui dormir mais. A gente tenta descansar em Cristo, mas eventualmente flecha, carne, né, o tangível te preocupa, e isso faz parte da vida. Muitas coisas acontecendo, teu cérebro começa a trabalhar contra você. Porque o que adiantou eu acordar às 4 da manhã e ficar... Trabalhei? Não Lançando trabalhei. abobrinha, garanto. Não adianta alguma coisa. Então, dormir em meio à tempestade é ter a certeza de que Deus está contigo. Amém. De que tudo vai dar certo. E eu digo uma coisa, tudo vai dar certo. Para você, pra gente. Tudo vai dar certo. Apocalipse. Só para complementar isso que tu falou. Todas as coisas cooperam para aqueles... Para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, mesmo que algo não te pareça bom, ele é para o teu bem. Creia nisso. Esse gancho foi perfeito, amor. Quantas coisas na sua vida aconteceram de ruim que depois você... É por isso. É por isso. Eu vou dizer uma coisa. No nascimento do Davi, a gente tinha perdido 2 bebês antes. No nascimento do Davi, a Carolina teve uma doença, 2 doenças gestacionais, uma não tem nada a ver com a outra. Por causa disso, o Davi teve que nascer prematuro. E aí o Davi, quando a gente acha que o raio não pode cair na terceira, uma quarta vez no lugar, o Davi nasceu com atresia de esôfago. O esôfago nos comunicava com o estômago, nos comunicava no pulmão. Se o Davi tivesse nascido a termo, o leite ia para o pulmão. Ele teria tido uma pneumonia química, provavelmente. Os pensamentos péssimos, lembra? E, do ponto de vista médico, uma pneumonia química, a chance de mortalidade é absurda. Então, o Davi nasceu prematuro. Porque ele precisou nascer prematuro. Ele precisou nascer prematuro. A gente não pode ter um outro filho. Claro, a gente sempre quis um casalzinho, mas Davi, Deus nos presenteou com Davi, que ele é tão abençoado. E aí a gente vai entendendo as coisas. E a gente se doa. A gente não teve outro filho, a gente se doa para o Davi, e a gente se doa para aqueles que precisam. Esse acho que é a parte mais importante, né, amor? Com certeza.